Está começando o Família Mais, o programa para você e toda a sua família. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV, às 21 horas. E para você saber de tudo o que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. E a minha convidada de hoje é Patrícia Pancotti, psicóloga, que vai estar falando sobre autoestima na prática. Um assunto extremamente necessário que você não pode ficar de fora. Patrícia, muito bem-vinda ao Família Mais. Que honra ter você aqui com a gente. Que honra, obrigada. Falando de um assunto tão necessário, né? É verdade. Vamos Prazer estar aqui. Vamos lá no nosso sofá para a gente estar conversando sobre esse assunto que é tão falado, tão comentado. Mas, Patrícia, a gente ouve falar muito sobre autoestima, não é? Mas o que de fato é autoestima? Autoestima, eu gosto sempre de explicar que ela é profunda e complexa, porque a gente às vezes acha que ela só está ligada à aparência física. E ela vai muito além disso. A autoestima é a visão e o conceito que a gente tem sobre a gente. É a maneira como você se vê. Não só quando a gente está diante do espelho, vendo a nossa aparência física, mas o conceito e o pensamento que você tem sobre você. E isso vai governar toda a nossa vida a partir desse autoconceito que a gente tem acerca de nós. Então, de fato, como a gente está por dentro, a gente reflete por fora? Isso. Essa visão, Érica, que a gente tem sobre a gente é tão importante porque ela também oscila as nossas emoções. Se eu tenho um conceito negativo sobre mim, você vai imaginar que eu vou ter emoções também negativas sobre mim. Se eu não me gosto, se eu penso que eu sou incapaz, se eu penso que eu não sou merecedora, automaticamente eu vou sentir o quê? Eu vou sentir insegurança. Verdade. Então, para você ver como que é importante essa visão que a gente tem sobre a gente, como que isso governa as nossas emoções e os nossos comportamentos também. E o quanto isso impacta na vida das pessoas, né? A gente sabe de perto, né? O quanto isso é impactante. Muito. Tem muita consequência. Por exemplo, a baixa de autoconfiança, a insegurança, a comparação, que é uma das coisas que mais a gente vê nos atendimentos clínicos. O que faz uma pessoa se comparar, o que faz uma pessoa ser insegura de quem ela é essa visão. Se você for fazer uma varredura com os pacientes ou com as pessoas que estão nos assistindo, se você tem um conceito sobre você negativo, você vai ver que você não vai acreditar tanto em você, dependendo daquilo que você pensa a seu respeito. Se você pensa que você não é capaz, se você pensa que você é inferior, isso automaticamente vai alterar a relação que você tem com você e vai refletir sobre todas as áreas da vida. Tem uma frase, Érica, que eu gosto muito de falar no meu Instagram, que a relação que a gente tem com a gente mesmo reflete sobre todas as coisas da nossa vida. Então, para você ver o poder da autoestima, o poder que existe nessa visão que a gente tem, que às vezes está disfuncional, e a gente realmente precisa prestar atenção nessa maneira, nesse conceito que a gente tem sobre a gente, para que a nossa vida não tenha tanto prejuízo assim. É verdade. Você falou essa frase, eu lembrei de uma que eu gosto muito também, que eu falo, que é a forma que a gente se trata, a gente ensina o outro a tratar a gente, não é? É verdade, é verdade. Então, quantas pessoas são desvalorizadas, mas elas mesmas não conseguem se valorizar, e está muito ligada à autoestima. Sim, sim. E assim, tudo começa dentro da gente, como você disse. Por isso é tão importante esse olhar para dentro da gente. Porque, Érica, a gente pensa coisas sobre a gente. Sim. E a gente às vezes não fala. Então, às vezes a gente tem um diálogo interno muito depreciativo. E isso vai refletir na nossa saúde mental também. E a gente vê o tempo inteiro isso nos atendimentos. Então, para você ver como que eu digo, né, na minha rede social, no meu podcast, como que é importante a gente perceber os nossos pensamentos, o conceito que eu tenho sobre mim, que por isso que eu disse que vai além da visão externa. O corpo importa, sim, no processo de autoestima, mas o conceito, essa visão, o que eu acho sobre mim, o que eu penso sobre mim, vai governar todas as áreas da nossa vida. E, Patrícia, para quem está em casa assistindo a gente, existe diferença entre homem e mulher nesse tema? Socialmente falando, a autoestima está muito mais ligada ao feminino no sentido da beleza externa, da aparência, mas os homens também têm questões de autoestima. Todo ser humano tem essa visão sobre ele. Eu vou falar um pouco de mim. Eu também tive, né, durante a minha adolescência, início da vida adulta, baixa autoestima. Baixa autoestima. E eu tive muita dificuldade nas minhas relações,
até na descoberta da minha carreira profissional, de acreditar que eu era capaz ou não. E tudo isso eu fui trabalhando ao longo do curso de psicologia. A gente é muito tratada, né? Muito tratada. E para mim foi uma escola de eu também tratar e entender o meu valor. Entender a minha importância, entender que eu poderia ir além. E eu não acreditava nessa visão. Então eu tinha um diálogo interno muito pesado. Eu não me tratava bem, eu não acreditava em mim. E eu fui descobrindo que todos nós temos as nossas dificuldades, mas a gente também, né, tem habilidades, a gente tem coisas positivas dentro da gente que a gente pode se desenvolver ao longo da vida naquela área que você acha que você não é tão boa. Então eu fui aprendendo a me tratar melhor. E essa foi a chave durante o curso. Se olhar ali de forma mais, talvez, acolhedora, né? A gente é muito exigente com a gente mesmo, não é? E isso é um ponto importante na autoestima. Autocrítica, autocobrança. E como tem gente que pega muito pesado. Nossa, né? Nesse tempo de cancelamento, né, Patrícia? É verdade. Como as pessoas estão ali, se eu não gosto do que você falou, da forma que você se colocou, eu te cancelo. Como se a gente fosse ser resumido a um único ato nosso, uma atitude, não é? É verdade. E não é. E não é. A gente não pode ser guiado somente baseado no externo. A gente também tem que entender o nosso valor. Eu penso muito assim no meu Instagram. Eu penso na missão por trás de eu estar ali, né? Não importa o comentário que eu possa ter, pode ser que eu não agrade todo mundo. Isso eu aprendi na autoestima. Eu tinha esse medo. Tudo bem não agradar todo mundo, né, tudo gente? Bem. Não vamos conseguir agradar todo mundo. E eu me libertei disso, porque eu queria viver para agradar as pessoas. Eu ficava sendo validado o tempo inteiro. Entendi. Porque eu não acreditava em mim. E a partir do momento que eu entendo quem eu sou, e a minha missão por trás do que eu faço, aí sim, o que vier de comentário, de crítica, eu vou ouvir, vou poder aprender, e a partir disso vou desenvolver meu trabalho. Para quem está em casa assistindo a gente, principalmente os adolescentes que ficam se perguntando, né? Eu não sou criança, eu não sou adulto, eu estou nessa fase transitória. O que você diria para os adolescentes que estão em casa assistindo a gente sobre essa questão da autoestima? Eu acho que o primeiro ponto, não só para os adolescentes, para todo mundo que está assistindo a gente aqui agora, é você se conhecer. A fase da adolescência é uma fase de muitas transformações e transições. E é muito importante o autoconhecimento. Você entender que você não precisa ser igual a todo mundo. Para ser autêntico, você tem que abraçar quem você é. E assumir quem você é. Aceitar, né? A aceitação e ter muito carinho, ter compaixão. Mas, por outro lado, ter autorresponsabilidade daquilo que você pode mudar na sua vida, né? Mas é um período de descobertas, é um período onde a autoestima está muito movida ali. Florada, né, gente? Mas é importante a gente entender que a autoestima ela é desenvolvida desde a nossa infância. Que por mais que a gente passe por algumas transformações, ali na adolescência a gente já tem uma visão já definida sobre quem a gente é. Que é muito reflexo da nossa criação, das nossas experiências. Lá na família de origem, né? Isso. E ali é importante. Então eu falo para os adolescentes para se conhecerem e até procurar terapia se você está tendo muito conflito com a tua autoimagem, com a alimentação, porque a baixa autoestima aparece aí também. Então é muito importante a gente se conhecer. Érica, a gente tem que se conhecer. As pessoas podem estar perguntando, mas gente, como assim? Eu não me conheço? De fato, pode ter algumas pessoas que não se conhecem, né? E olha, tem muita gente que não se conhece. E nem sabe, talvez, né? Essa pergunta eu faço para os meus pacientes. Nas primeiras sessões, quem é você? Eu ouço silêncio. Eu faço na anamnese, né? Na entrevista. E aí as pessoas falam assim... Como é difícil responder isso? Muito difícil, que pergunta difícil. Mas é uma pergunta onde a gente vai resgatar muita coisa e descobrir muita coisa. Verdade. E aí que a nossa autoestima começa a se elevar. Ela começa a ficar saudável a partir disso. Quando eu começo a entender quem eu sou, eu entendo que eu tenho valores que podem nortear as minhas decisões. Eu entendo que eu tenho habilidades. Talvez você tenha habilidades que eu não tenha e vice-versa. E tudo bem, né? E tudo bem, isso faz parte da condição humana. Mas é muito importante que a gente descubra e conheça as nossas potencialidades. A autoconfiança vem a partir disso, de eu conhecer e de eu me apropriar de quem eu sou. Entendi. E, olha, eu queria te perguntar se existe, na verdade não se existe, né? Mas como que a gente pode considerar, né, uma alta ou uma baixa autoestima?
A baixa autoestima, ela tem a ver com esse diálogo interno mais depreciativo. É a visão negativa que você tem sobre você. A autoestima saudável é quando você sabe quem você é e você abraça os seus pontos fortes e pontos fracos, mas você num todo, você se vê de uma maneira como um ser humano. Eu entendo quem eu sou, entendo que eu tenho imperfeições, mas eu abraço quem eu sou porque eu sei o poder que existe dentro de mim. Então, a baixa autoestima, ela está muito também ligada, é importante eu falar aqui, ela está muito presente nos transtornos de ansiedade, na depressão. E outros transtornos, até o borderline, tem pacientes borderline que têm esse critério porque eles têm uma visão muito negativa sobre eles, acham que todo mundo vai abandonar, carregam uma raiz de rejeição. Então, a baixa autoestima, uma pessoa com baixa autoestima, ela tem todos esses critérios negativos que a gente precisa realmente trabalhar. Trabalhar ali, né? Patrícia, você acredita que a autoestima foi constituída através do núcleo familiar? Sim, com certeza. É. Através na nossa relação com os nossos pais, todo o cenário ali na infância e também a partir das experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida. Vai definindo o conceito que eu tenho sobre mim. Então, se a gente for pegar um histórico de alguém que tem baixa autoestima, você vê que tem pontos ali na história dessa pessoa que justifica por que ela hoje não se gosta, não vê nada de bom nela, e por isso ela é tão insegura. Dependendo do ambiente que ela foi gerada ali, né? Sim. O famoso ambiente tóxico que todo mundo fala. O que seria isso na prática, para quem está se perguntando? Será que eu vivo num ambiente tóxico ou não vivo? Porque hoje também as pessoas reproduzem as coisas, mas não sabem o que significa. Sim, sim. Eu acho que o ambiente tóxico é a partir do momento que incomoda a gente, no nível que, se você tentou trabalhar, se você tentou elaborar aquilo ali e não houve saída, aí a gente pode considerar um ambiente tóxico. Porque hoje o problema que eu vejo é que as pessoas estão vinculando a autoestima ao amor próprio, à autossuficiência. Não ligo pra ninguém, vou viver minha vida, né? Não tô nem aí pra ninguém. Todo mundo é muito tóxico. Então, muito mimimi, né? Só eu que sou boa. Isso não é autoestima, isso não é amor próprio. Isso é autossuficiência. A partir do momento que eu entendo que o outro tem também importância na minha vida e eu preciso viver numa sociedade, eu preciso trabalhar e me relacionar com pessoas, eu sei que nem todo mundo vai se identificar com a gente, mas tá tudo bem. Tudo bem, né? Dentro de um respeito. Sim. Mas se você trabalhou, se você conseguiu elaborar, e mesmo assim aquelas pessoas, o ambiente, tá te atrapalhando, tá te adoecendo, é bom você repensar e, de repente, colocar um limite ali mais saudável, impor alguma, né? Eu falo com meus pacientes, vamos botar uma cerquinha e vamos respeitar, conviver dentro de um respeito. Tá te atrapalhando, tá te adoecendo, vamos tentar tirar um pouquinho o pé, porque cada um tem o seu lugar, o seu espaço, mas a autossuficiência não tem a ver com autoestima saudável nem com amor próprio, ao meu ver. É bom trazer isso, né? Porque senão a gente supervaloriza ali o nosso ego e esquece. É um grande desafio saber se relacionar, né? Eu falo que o maior desafio da vida é saber se relacionar interpessoalmente, não é? Não é à toa que é um pilar da inteligência emocional, não é? É verdade. E começa dentro de casa, que é o lugar que a gente não escolheu pra gente, da onde que a gente nasceu, do pai e da mãe. Como é que faz, né, para isso? Tem um caminho que eu apliquei na minha vida, isso me norteia, Érica. Eu acho que a partir do momento que eu entendo a minha humanidade, eu começo a entender um pouco mais a humanidade do outro. O que isso significa? Eu sou imperfeita. Então eu começo a entender e me relacionar com você que de repente você tem dificuldade, eu vou começar a respeitar mais você, porque eu também entendo a minha condição humana. Então é desafiador se relacionar, porque as pessoas têm bagagens emocionais, têm uma história de vida, têm a sua autoestima. Claro. Mas assim, a gente precisa... Mas é um bom ponto você trazer isso, e lembrar, olha, eu sou humana assim como você, né, com as minhas questões pessoais, as minhas questões a serem trabalhadas. Eu falo que tudo na vida existe o ônus e o bônus. O diferencial é o nosso olhar, né? E esse onde a gente vai olhar, né? Esse olhar pode ajudar muita gente a aprender a se relacionar de uma maneira mais leve, mais saudável, né? E lidar, às vezes, com pessoas que são desafiadoras, né? Que têm temperamentos, têm uma personalidade. Mas é importante a gente ter esse olhar. Sim. E isso também tem a ver com essa visão, com a autoestima. Sim, com a autoestima. Patrícia, a gente precisa falar sobre rede social. Não tem como falar, né, de autoestima e não associar a rede social, uma vez que traz comparação, crítica, cancelamento. E aí, fala um pouco sobre isso.
Essa vitrine das redes sociais, né, da idealização da perfeição. Idealização da perfeição. Eu falo idealização porque é um ideal que a gente... Que não existe. Não existe. Então, já começa por aí. Então, assim, eu falo para as pessoas, cuidado com aquilo que você vê. Porque às vezes você está se comparando apenas com uma foto. Você resume toda a sua existência humana com uma foto de um perfil e você começa a se classificar e se rotular negativamente. Então, em tempos de vitrines de redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado. Não é sair da rede social, porque eu uso também. Mas é saber quem você é e ter muita cautela com aquilo que você está vendo. Que nem tudo que a gente está vendo é real. É real, existe As fotos são real, montadas. Né? Existe o mundo real e o mundo virtual, né? E ter cuidado com a comparação, porque a gente está comparando a nossa vida com os bastidores da nossa vida com uma foto, com um stories, com só um recorte lá naquela rede social e a gente já define e fala que eu sou feia, que eu não estou bem com o meu corpo, e aí a gente começa a ter esses padrões sociais que acabam interferindo na nossa autoimagem, que é a visão que eu tenho do meu corpo, e a gente começa a querer se modular nesse conceito que a gente está vendo por aí. Então, ter cuidado com isso. Mas o trabalho não é externo, o trabalho é interno. É interno. É como eu vejo, como que eu vou lidar de forma saudável com as redes sociais. Porque daqui para diante a gente não vai viver sem rede social, daqui a pouco é outra. Sim. Então esse mundo digital ele vai sempre nos levar à comparação de uma vida perfeita que não existe. Então assim, entender que, peraí, você tem também uma vida legal, bacana. É importante você prestar atenção na sua jornada. Você tem que olhar para você, viver sua vida, mas não ser refém dessa comparação das redes sociais. Então muito cuidado com o que está consumindo ali, né? Ter cuidado. O que a gente consome, às vezes, nos consome, né? É verdade. Forte que você falou. Gente. Verdade. Então, a gente precisa entender que o padrão, às vezes, é um padrão que foi estipulado, que não é um padrão irreal, seria um padrão irreal. Qual é o fantasioso? Isso. Qual é o meu padrão do que é ser feliz? Qual é o padrão, o seu padrão, o que te realiza? Às vezes a gente está em busca de tanta coisa, de um corpo perfeito, né, de um ideal, de uma vida perfeita. Não existe, a gente tem que abraçar as nossas conquistas, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente alcançou, entender que a pessoa que a gente está olhando na rede social está no capítulo 20, eu estou no capítulo 1. A gente não vai viver jornadas idênticas, cada um tem a sua trajetória de vida, mas a gente pode alcançar coisas ao longo da vida, lutando, estudando, sonhando, isso é saudável. Mas ter cuidado com essa comparação, porque às vezes a gente quer comparar uma pessoa que está vivendo uma vida completamente diferente, porque ela já alcançou muitas coisas, e a gente está ali iniciando, e a gente quer viver idêntico àquilo que a gente está olhando. E não é assim. Aí por isso que muita gente fica se autocriticando, se autocobrando, tentando embutir uma alta performance, que é um tema que a gente está vendo muito, que eu tenho que ser produtivo, porque fulano postou que eu tenho que fazer isso. Ele faz, mas... Calma, você precisa fazer? É ele fazendo, não precisa ser eu fazendo, né? É outra coisa, é outra conversa. Então, a gente tem que realmente ter cuidado e olhar muito pra gente, né, Érica? Com carinho, com respeito, entendendo os nossos processos. Né? De onde você trouxe isso? A gente consegue identificar os principais vilões em relação à autoestima? Sim, a comparação é um. O diálogo interno, que é essa conversa que a gente tem com a gente, que às vezes está muito pesada, a gente está sendo um carrasco da gente, isso é um ponto importante, isso pode se tornar um gatilho para mudar até o emocional. Então, verifique, gente, anote o que você pensa, o que você está sentindo sobre você, os seus pensamentos aí que a gente às vezes não censura aqui dentro, a gente censura na hora de falar. Verdade. Então, às vezes a gente está falando coisas muito pesadas com a gente mesmo, e por isso que a gente está de mau humor. Às vezes a gente não está bem com o externo por conta desse trabalho. Então isso aí pode ser também um dos vilões com relação à questão da autoestima. E Patrícia, eu estou aqui, você está falando, eu fico lembrando, né, do que eu ouço. Essa questão de tipo assim, tá tudo ruim ao meu redor, né? Só eu que estou bem. O que isso tem a ver com a autoestima? Olha, tá ligado, eu não sei se você está pensando dessa forma, tá ligado às minhas expectativas. Sim.
as projeções de expectativas. Exato. É algo que a gente precisa trazer, que está muito ligado à autoestima, né? Expectativa versus frustrações. Se você não corresponde à minha expectativa, eu fico frustrada e aí, né, você que não presta e eu que presto. A gente quer colocar as pessoas no nosso padrão, Sim. no nosso quadradinho. Sim. E ninguém vai entrar no meu quadradinho. Eu tenho que entender que você é diferente de mim, né? Então, não é que tudo tá ruim, né? Para você que pensa isso, que tudo ao seu redor tá ruim, nenhum trabalho é bom, nenhum relacionamento é bom, é importante você verificar, porque de repente o problema está em você, na sua projeção, né? Na forma como você está vendo, e que nem todo mundo vai ser perfeito. Lembra da frase que eu falei? A visão que eu tenho mais humana comigo mesma vai me ajudar nesse processo de ser mais humano com as pessoas. Sim, e é isso que define a autoestima, né? Sim. Como a gente se olha. Tem pessoas que ficam falando assim, mas o que é isso? Como é que se olha? Como é que fica sozinho com você mesmo? Como é que... Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ficar sozinho com elas mesmas. É porque não se gosta, né? Tem muita coisa ligada a isso também. Uma delas é essa, não se gostar. E a carência também faz com que muitas pessoas queiram preencher isso, esse vazio que está dentro de mim, com pessoas. Por isso, tem pessoas que têm esse perfil de não conseguirem ficar sozinhas. São pessoas que às vezes entram em relacionamento assim, sim, igual escadinha, sim, entra um, sai, uma entra dependência emocional ali, né? Entende? Então, acho que curtir a sua própria companhia é você ter o seu momento de autorreflexão, de autocuidado, e que vai ter momento na vida que a gente vai ter que ficar na nossa própria companhia. Só que se você não, que está assistindo, não gosta e se incomoda de ficar na sua própria companhia, isso já mostra um desconforto aí que pode ser alguma coisa. Por que você não gosta de ficar com você? Por que você não gosta de estar consigo mesmo? Eu gosto. Tem momentos que eu estou em público, mas tem momentos que eu estou sozinha. Eu preciso, eu gosto. Eu também, eu amo. Eu leio, eu reflito sobre algum problema que eu não consegui resolver. Estou pensando nos meus atendimentos, como eu posso ajudar aquele paciente. Então, esse momento é um momento meu comigo mesma. E, gente, é uma coisa assim, você vai ter a sua própria companhia pro resto da vida. A gente não tem como separar. É verdade. Então, por isso é melhor cuidar, né, da sua própria companhia ali, né? Melhor tratar, olhar para si. Isso. Procurar ajuda terapêutica, né? Por quê, né? Por que não, né, gente? Se amar é isso. Se amar, abraçar, né, quem você é, abraçar até as suas imperfeições, né? E descobrir esse poder, né? Essa preciosidade que tem dentro da gente, nosso alto valor. Isso é amor próprio. Amor próprio. Então, você falou anteriormente sobre autocuidado, agora falou amor próprio e autorresponsabilidade. Como que a autoestima caminha com essas três palavras tão necessárias e significativas para a gente? A autorresponsabilidade é você entender que eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações. As pessoas confundem a autocompaixão, você vai se tratar, vai se acolher, vai ter muito carinho com você. É como se eu estivesse passando a mão na minha cabeça. A autocompaixão não é isso. Eu entendo que, por exemplo, se hoje eu estou muito triste por alguma coisa que aconteceu e eu não estou bem comigo mesma, hoje é um bom dia para eu me acolher, para eu cuidar de mim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso melhorar diante da situação que aconteceu? É esse relacionamento com a gente mesmo. Pergunta e resposta, com a gente mesmo, Com a gente mesmo, né? A gente está tão preocupado em se relacionar com as pessoas, a gente se esquece desse diálogo. Então, a autoestima está ligado a tudo. O amor próprio vem daí. Vem desse exercício da gente conversar com a gente, de lidar com a gente, mas também se responsabilizando. Tá, isso aqui está me fazendo mal. O que eu posso fazer para melhorar? Eu estou me cobrando muito. Eu tenho que diminuir isso. Eu tenho que usar a autocobrança ao meu favor. Eu tenho que usar a autocrítica ao meu favor, não para me colocar num buraco e me achar a pior pessoa do mundo. Então, essa relação, esse jogo de relacionamento é muito saudável e a gente precisa ter. Eu tenho o meu. Eu tenho. Então, você indica que cada um faça o seu, né? Sim. Quem está em casa ouvindo. Gente, como é que faz isso na prática? Você tem que conversar com você. Você tem que ter tempo de cuidar de você. Você sabe que as crianças fazem isso muito bem, né? Às vezes, eu que tenho uma em casa, você também tem uma pequenininha, né? Elas não conversam o tempo todo com elas mesmas. Você fala assim, tá conversando sozinha? Não.
né? É conversar com você mesmo, só que elas fazem isso em voz alta, a gente não. E por muito tempo, né, você sabe, a sociedade, ela colocou um rótulo de loucura, né, ligado a essa questão de falar sozinha, tá falando sozinho, tá louco. Maluco. Não tem nada a ver. Vozes, né? Não tem nada a ver, gente. O diálogo interno é isso, é você se acolher, você conversar com você. E se a gente não faz isso, como que a gente vai ter uma relação saudável com a gente? Como que a gente vai passar por momentos difíceis na vida que podem mexer com a nossa autoestima? Como que a gente vai fazer? Até para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Como que a gente vai fazer isso se a gente não cuida da gente? Cuidar da gente não é só passar maquiagem, igual a gente tá linda aqui. Né? Vai além disso. É você se acolher, você abraçar. Isso é o amor próprio. Você acha ou autocuidado, Patrícia? Tá tudo junto. Autocuidado, o amor próprio. O amor próprio vem desse cuidado. Sim. O amor próprio é o resultado de todo esse movimento interior que a gente faz, de até se perdoar também, de se dar uma nova chance, de recomeçar a partir de agora de uma forma diferente. Patrícia, qual é a relação entre autoestima e saúde mental? Os transtornos mentais, eles também estão ligados a essa visão que a gente tem sobre a gente. É bom falar que a autoestima, ela não é um diagnóstico, ela não é um transtorno. Sim. Né? É uma crença. Se a gente fosse classificar e rotular, ela é uma crença. Essa crença, ela aparece em alguns transtornos. Então, a autoestima está muito ligada à saúde mental. Quanto mais você tiver uma autoestima saudável, mais isso vai se refletir na sua saúde mental. Mais as suas emoções vão fluir de uma maneira normal, né? As suas ações, você vai viver mais com senso de felicidade, né? Que não é somente a questão de poder social, de visibilidade, de dinheiro. É um contentamento, né? Consigo mesmo. Está muito atrelado o quesito da felicidade, né? Que tanto a saúde mental ensina, né? Uma vida satisfatória, uma vida em paz consigo mesmo, em paz com a sua história, tem muito a ver com esse senso de felicidade, que está ligado à autoestima no sentido de valor. Eu descubro os meus valores, eu caminho dentro deles e tomo as minhas decisões baseadas nesses valores. E muita gente não sabe os seus valores pessoais, o que norteia. Vou dar alguns exemplos. A espiritualidade, a fé, é um valor para a minha vida. A fidelidade, a generosidade, a empatia, são os meus valores, mas tem vários. Eles norteiam a minha vida e as minhas decisões. Aonde isso vai afetar positivamente? Na minha saúde mental. Então está muito ligado. Né? As pessoas às vezes vêm para a terapia e por conta dessa visibilidade do podcast, as pessoas vêm para a terapia e falam, eu quero tratar minha autoestima. Você vê que essa pessoa é uma pessoa deprimida, extremamente ansiosa e que está ali, às vezes até tem um transtorno rolando ali e a gente precisa intervir o mais rápido possível, até comportamento suicida. A pessoa que não tem essa visão do valor que ela tem, ela acha que ela não tem valor, ela acha que ela não é importante, que ninguém liga para ela. Então, não faz sentido a vida para uma pessoa assim. E aí ela pensa em tirar a própria vida. Que ela quer cessar esse sofrimento ali, então ela pensa, se eu tirar minha vida, isso acaba. Isso acaba. E aí, quando essas pessoas vêm para a terapia, o que a gente trabalha? Não só o ápice do transtorno. Mais autoestima, né? Mas o senso de valorização. Quem ela é, qual é o valor que ela tem, quais são as pessoas mais importantes para ela, quais são os valores dela, quais são as habilidades. A gente começa esse trabalho de, peraí, eu vou fazer um raio-x em você, eu vou mostrar para você tudo que você tem de bom aí. E tudo também que você tem de ruim, de negativo que a gente tem que trabalhar. Você vai ter que aceitar esses pontos em você. Você vai ter que aceitar e trabalhar isso. Então tem muito a ver. Então tem gente que só foca assim, eu quero ter uma autoestima saudável. Mas está muito ligado à saúde mental também. Ter saúde mental não é só fazer terapia, né? Apesar de ser muito importante, mas é você fazer a manutenção da sua autoestima e de toda a sua vida. Nós estamos com a psicóloga Patrícia Pancotti falando sobre autoestima na prática. Fica aí com a gente, que a gente está indo agora para o momento do Orama Home, mas a gente volta com esse assunto tão necessário.
Hoje a Duorama Home trouxe uma proposta muito diferente e linda para decorar a sua casa. Os vasos de vidro soprados sobre a madeira natural, uma peça que encanta o olhar e transforma o ambiente. Essas peças em vidro são feitas em sopro livre. Olha que coisa linda, gente! E olha só como que é feito. Essa madeira, né, natural, eles encontram na natureza, pegam a peça de vidro, sopram ali de forma livre e formam essas marcas, deixando o vidro curvo, transformando em escultura. Você pode ter essa linha lindíssima na sua casa, Duorama Home, para encantar o seu ambiente. Estamos de volta falando sobre autoestima na prática com a psicóloga Patrícia Pancotti. Patrícia, como que a gente pode, né, construir ali com os nossos filhos a questão da autoestima? Essa pergunta é muito importante porque vem muito da comunicação dos pais com os filhos, no sentido também de ensinar eles sobre as emoções, o que eles estão sentindo. Sim. Ensinar, falar. Mamãe, eu tô com raiva, eu tô frustrada, eu tô triste porque eu não consegui isso e aquilo. A elaboração das emoções na infância é muito importante, esse primeiro contato a partir do diálogo, da conexão dos pais com os filhos, de entenderem, poxa, o que eu sinto é importante, que minha mãe sentou comigo. Né? E ouve, dá atenção, né? Acolhimento. Então, assim, essa elaboração junto com os filhos, quando algo, diante de uma correção, quando algo, né, foge dali, os pais têm que disciplinar e falar. Todo diálogo é importante nesse processo da construção da autoestima, porque a criança está ainda se conhecendo. Ela não sabe quem ela é ainda. É verdade. Então é importante ela começar a ver que, opa, o que eu sinto, mamãe me ouviu. É importante. Você está falando, eu estou lembrando, teve um dia que a Lavínia estava assistindo um filme e aí o personagemzinho, não sei se era um peixe, né, era algo assim, não era um humano, morria e começou a descer lágrima dos olhos dela. E eu estava próxima e ela não sabia lidar com aquilo. Foi o primeiro sentimento de tristeza, de perda, mesmo que fictícia, né, num filme. E eu falei para ela, o que você está sentindo? Ela, eu estou triste porque o peixinho morreu. Né? Então eu fui trabalhando, ouvindo ela e perguntando o que ela sentia, porque foi o primeiro momento dela de tristeza. Interessante isso, muito, né? Muito interessante. E necessário. E às vezes os pais não têm essa conexão. Falta. Outra coisa que é importante, as nossas falas. Quando a gente não está bem, o ambiente familiar, aquilo que é falado, às vezes são palavras que vão ser rótulos para essas crianças. E vou dizer para você que está assistindo a gente aqui, as crianças levam para a vida adulta os rótulos que às vezes foram colocados na infância. Você é uma burra, você não vai prestar para nada. São coisas que eu sempre ouço no atendimento. Você tem que ser o melhor. E aí esse adulto, que adulto vai ser esse? Que se cobra demais. Então a gente precisa sempre flexibilizar isso, ter cuidado. Se você acha, né, que precisa se cuidar, que está muito nervosa, os pais, é importante a gente ter esse olhar. E não só isso, a construção da visão que ele tem, essa criança tem sobre ela, vai muito desse ambiente, dele entender os valores dele, dos pais instruírem naquilo que é melhor, naquilo que podem ser as melhores decisões e escolhas para a vida deles. Né? Mas eu acho que esse é um caminho ótimo aqui para você que está assistindo a gente já fazer. Né? Gerenciamento das emoções, ter cuidado com as falas e os rótulos colocados ali e ter muita comunicação, né? Proximidade. E em tempos de redes sociais, igual a gente falou, onde a gente fica cada um por um canto da casa, cada um celular conectado ali, né? As crianças no tablet e os pais no celular, cadê a conexão?
vai ter falha. Uma criança pode crescer, mesmo tendo um ambiente familiar que funcione, ela pode crescer falando assim, eu não tenho valor, eu não sou tão importante. Meu pai e minha mãe não tem tempo para mim. Né? Então a gente precisa, pais que trabalham muito fora, a gente trabalha, eu trabalho, mas a gente tem que ter cuidado com o tempo que a gente vai ter com as crianças, e tudo isso vai formando esse conceito, ele vai crescer, essa criança vai crescer e vai começar a ver quem ela é, o pertencimento, como que ela age na sociedade, né? No mundo que a gente está vivendo, cheio de desafios para todos nós, e cada vez os desafios estão maiores. Sim. Como que ela vai ser, né? Ela vai estar preparada ou não, né? Ter maturidade, já ensinar sobre maturidade, sobre responsabilidades, né? Tudo isso a gente vai fazendo a partir desse relacionamento dentro de casa. Coloque em prática aí as dicas, viu, da Patrícia. Vamos falar sobre outro assunto muito polêmico, né? Assim como a gente está falando de rede social, autoestima, vamos falar sobre relacionamento abusivo, que é algo que tem acontecido muito, né? A gente que é da área, a gente... chega para a gente muito real isso, esse relacionamento em que uma pessoa está depreciando a outra, né? E ela permite. O que isso tem a ver com a autoestima? Tudo a ver. E é um tema bem forte, porque a gente vê que cada vez mais as pessoas, por não se conhecerem, acham que elas são merecedoras daquilo que está acontecendo. Elas toleram o intolerável e elas vão vivendo de um jeito como se aquilo fosse a felicidade para essa pessoa, e não é. Mas tem muita coisa vinculada aí, não só a carência, não só o próprio transtorno de dependência afetiva, mas a falta de afetos da infância. E aí essa mulher, essa mulher ela vai crescer, né, procurando preenchimento, né, alguém para tampar esse buraco nela do amor, da aceitação, né, e aí ela vai tolerando o que às vezes é fonte de adoecimento para ela. E mulheres que às vezes estão em relacionamentos assim e que não têm independência financeira. Tá muito ligado a isso, e né? Que também não se submete, aceita por não ter alternativa, talvez. Por não ter alternativa, já Ou peguei casos não assim. saber que não tem alternativa. Isso. Né? Eu acho que na terapia ela vai descobrir que sim, há alternativa, né? E entender, uma coisa que eu ensino é o seguinte, sobre o amor próprio e relacionamentos abusivos. O termômetro que a gente tem para medir o que é aceitável, o que a gente aceita, o que a gente merece, é o amor próprio. Se eu não me amo, eu vou achar que eu vou poder viver qualquer coisa ruim. Se eu não me amo. Então, se eu me amo, eu sei o que eu suporto. Eu sei o meu limite. Eu sei aquilo que não está confortável. E a partir disso, a gente precisa ver o que está acontecendo nesse relacionamento, né? Porque não é somente se rotular, eu estou numa relação abusiva. A gente precisa entender o cenário, ver o que está acontecendo ali, mas é importante a gente ter esse nível de amor próprio, tá? O que eu mereço, o que está acontecendo, o que pode ser resolvido, até no sentido de pedir ajuda, e o que eu posso fazer a partir disso, se não tem outra opção, né? Porque essa visão que eu falei sobre ela mesma vai definir as decisões que ela vai tomar dentro dessa relação adoecida, tóxica, né, e autodestruidora, porque essa pessoa vai para um buraco, e muita gente está ligada, né, nessa dependência e adoecendo, desenvolvendo a depressão por não conseguirem sair, porque até para sair e falar é difícil, porque nem todo mundo está pronto para ouvir isso, né, e às vezes a família não acolhe, essa pessoa fica sozinha, sem muita saída. Quando tem filhos é pior ainda, porque os filhos vão viver todo esse ambiente. E aí eles vão querer ser com conceitos. Eu digo que quando um membro da família está adoecido, dificilmente os outros não são também, né, acometidos por essa doença emocional, que afeta a família toda, né? Com certeza, a família fica doente. Fica doente, sim. Então procure ajuda, aproveitando que aqui na Igreja Batista Atitude nós temos o CETIFC, né, que é o Centro de Tratamento Intensivo da Família e que tem atendimento social com psicólogo. Patrícia, a gente está quase chegando ao nosso final, mas eu preciso te perguntar quais são as dicas para ter uma autoestima ali saudável e equilibrada. Primeira coisa, se conheça. Sem autoconhecimento a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que conhecer. E se conhecer, para muitas pessoas é um processo lindo, maravilhoso, mas para outras pode ser desafiador, porque você vai se deparar com situações dolorosas, traumas, e que hoje influenciam o seu comportamento hoje, a forma como você lida com você mesmo.
Mas não tem como a gente botar um tapete em cima disso e fingir que isso não tem poder sobre a gente, porque tem. Está mudando o emocional de muita gente, está mudando a autoestima de muita gente. Então é uma coisa que a gente precisa fazer. Mas a gente não consegue fazer esse movimento sem a gente voltar os nossos olhos para a gente. Então o autoconhecimento é um processo delicado, profundo, doloroso, mas necessário. E eu ensino isso muito porque hoje se fala muito sobre autoconhecimento, mas você deve fazer isso da forma correta e, de repente, tendo um profissional para te guiar. E nesse mergulho aí de se conhecer, a gente vai se deparar com a nossa história. E a gente tem que estar em paz com a nossa história. Estar em paz com a nossa história quer dizer que a gente precisa perdoar quem quer que seja. Tirar isso de dentro da gente. A importância do perdão, né? Não tem como a gente se conhecer sem a gente estar olhando para a nossa história. Por isso eu digo, tem gente que não quer olhar para a história porque é dolorosa, eu entendo, é difícil. Mas é importante a gente sarar as feridas que te prendem do passado para que isso não te acorrente mais e interfira na visão que você tem sobre você. Essa é a primeira dica. Tem outras dicas? A segunda que eu poderia ensinar aqui é preste atenção nos seus pensamentos. A nossa mente, gente, fala o tempo inteiro. O tempo todo. E os pensamentos, eles não brotam do nada. Eles têm uma origem no nosso sistema de crenças. E eles vão dizer alguma coisa. Preste atenção na sua mente, anote que tipo de pensamento você tem quando algo dá errado. Como que você se relaciona com você nesse sentido. Quando você tem um desafio e você não está conseguindo. Quando você está procrastinando e você não consegue pôr em sequência os seus projetos. Como que você lida com você mesmo? Então, prestar atenção na nossa mente nos ensina a gerenciar aquilo que a gente está sentindo. Porque as nossas emoções elas vão refletir o que a gente pensa. Então, se eu penso coisas ruins sobre mim, eu vou sentir a tristeza, a frustração, o sentimento de fracasso. Vai vir muito forte dentro de mim. E o meu comportamento vai só mostrar toda essa relação, esse mecanismo. Então, preste atenção na sua mente, o que a sua mente fala, e tudo o que você pensa é importante, sim. Bem, chegamos ao final do nosso programa, mas a Patrícia tem lá Autoestima na Prática, não é isso? Nas plataformas, podcast, você pode encontrar falando tudo sobre esse assunto e mais um pouquinho. Vai aparecer o Instagram dela aqui para vocês ficarem por dentro. Quero te agradecer muitíssimo, muito obrigada, né, por todas essas informações, trazendo esse tema tão relevante para a gente. Obrigada pela sua presença aqui no Família Mais. Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigada. Gente, toda sexta-feira, 21h30 pela Atitudes TV e 21 horas pela Bem Mais TV, a gente tem um encontro Família Mais. Então já ativa o sininho aí, compartilha esse programa, curte e seja muito abençoado. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Um beijo, Deus abençoe sua vida e sua família.